Olá, bom dia, turma. Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar da formação dos continentes, ilhas e oceanos. A gente vai perguntar para vocês como a água da sua casa ela é usada. A gente sabe que existe água, que a gente inclusive está numa região aqui na Grande São Paulo, aqui mais precisamente no extremo sul da cidade de São Paulo, que tem bastante água ao redor. Mas nem necessariamente essa água ela chega da nossa torneira. E aí a gente quer saber onde está a água, sabendo que também a gente vai analisar a situação da água ao redor do mundo, né? Bom, a gente vai primeiro saber, o mundo tem muita água. O mundo, 70% dele, ou seja, mais da metade, é composto por água. Então, dentro do mundo, a gente tem muita água, muita mesmo. Só que muito mais da metade dessa água é água salgada, é água do mar. Ela não serve para o nosso consumo, certo, gente? Então, a gente vai ter 97% das águas sendo águas salgadas de mares e oceanos. A gente vai ter também 1,73 de toda essa água, que é água congelada. A gente vai ter apenas 0,76 de toda a água que existe no mundo, que é doce e está embaixo da terra. E só 1% da água do mundo, só 1, está na superfície terrestre e é doce e talvez, em alguns casos, né, não todos, porque a gente sabe que vários rios são poluídos, elas são próprias para o consumo, elas podem ser usadas. Então, a gente vai ter essa questão aí com a água. A gente tem muita água no mundo, mas só 1%, ou um pouco mais de 1%, que a gente também usa água subterrânea, que está em poços e afins, em determinados lugares, que pode ser usada. E a gente usa essa água e desperdiça essa água de acordo com nossa vivência, né? Só que assim, a gente precisa lembrar, que aí é uma crítica minha ao uso da água, que é assim, a gente vê muito comercial mandando a gente economizar água, fechar a torneira, pensar nas águas existentes, porque os reservatórios estão baixos, as águas não estão funcionando do jeito que deveria, muitos lugares estão poluídos. Só que assim, a gente consumidor, a gente população, consome muito pouco dessa água que está sendo usada. Essa água que está sendo usada, ela vai muito, assim, a boa parte da água, ela vai para a agricultura e as plantações, então ela não serve necessariamente ao ser humano, mas ela serve um setor empresarial. E outra parte vai para a indústria, que é outro setor empresarial, que também é além de tudo, tanto a agricultura como a indústria, além de usarem muito mais água em quantidade do que a população geral, eles também poluem muito mais com seus dejetos das suas fábricas, com os seus agrotóxicos e por aí vai. A gente está ouvindo falar que está tendo pouca chuva. A gente vai aprender mais para frente que essa diminuição na chuva tem muito a ver com o desmatamento, e o desmatamento tem muito a ver com uma coisa chamada aquecimento global. Mas é uma coisa para uma outra aula. Mas é importante que a gente saiba que o nosso planeta possui 70% de água, sendo que 90%, ou seja, quase tudo da água que ele possui, é salgada. Só 0,1 é água doce que está dentro do nosso planeta e que está em lagos, lagoas e por aí vai, e que podem ser utilizadas para o nosso consumo.
Temos também as águas subterrâneas, que algumas pessoas utilizam para os consumos, mas nem todo mundo pode cavar um poço artesiano para poder utilizar essa água. Bom, mudando um pouquinho de águas, a gente vai falar um pouquinho do continente. A gente vai ter alguns continentes no mundo, então a gente vai ter uma porção gigantesca de água e blocos litosféricos, como eu gosto de falar, flutuando. Esses blocos litosféricos são os continentes. Primeiro existia a Pangeia. E aí depois a Pangeia foi se separando, até formar diversos continentes. Então a gente vai ter como continente a América, a Ásia, a África, a Antártida, a Europa e a Oceania, né? A Antártida pode ser considerado um continente. Aí a gente tem esses continentes que são continentes principais. Aí a gente vai ter também a área de cada continente, né? A Ásia é o maior de todos os continentes. A Ásia possui 4.117 milhões de quilômetros. Não, 43.608 milhões de quilômetros, né? E aí o menor é a Oceania, né? Que tem 8.000. Então, a gente vai ter esses continentes que são principais, né? A gente, dentro dos continentes, a gente vai ter os países. Os países, onde se dividem dentro dos continentes os países, a gente chama de divisão política. Quando a gente considera os critérios históricos, culturais, econômicos, a gente usa o termo divisão política. A divisão política dos continentes é essa, né? América, Europa, Ásia, África, Oceania e Antártida, né? E a divisão dos países é a divisão, por exemplo, Brasil, Argentina, que está dentro dos continentes. Espero que esteja dando para entender. Nós, brasileiros, moramos na América, né? A América é o segundo maior continente, depois da Ásia. E ela tem uma grande extensão de países. E ela tem gente até que pensa que a América são 3 continentes, porque a América ela é subdividida. Então, a América do Norte, a América Central e a América do Sul. O pessoal acha que é 3 divididos. Não são 3 divididos, é um continente só. A gente faz parte do mesmo continente. Só que a gente foi colonizado, cada pedaço foi colonizado por um povo diferente. E aí a gente vê isso como uma certa divisão. Mas a América, ela é um continente só. Segundo maior continente. Dentro do nosso continente, a gente tem países ultra industrializados, que é os Estados Unidos, o Canadá. A gente tem países menos desenvolvidos, que a gente chama de países emergentes, que é o Brasil, o México e a Argentina. A gente vai ter características semelhantes entre alguns países latinos, por exemplo, Brasil, México, Argentina e Chile, que são países também industrializados, apesar de ser menos industrializados do que os Estados Unidos. A gente vai ter Equador, Bolívia, Guatemala e Haiti, que tem economia baseada principalmente na agricultura. A gente vai ter diversas línguas faladas no continente americano. O inglês, o espanhol, o holandês. A gente vai ter línguas indígenas, né, dos povos que aqui
moravam e que tiveram suas terras invadidas, os remanescentes dessas pessoas. Então a gente vai ter também uma grande variedade de idiomas e de culturas que não necessariamente seja parecida com a gente só porque a gente está no continente americano, certo, gente? A gente vai ter também o continente africano, né? Ele possui o maior número de países e dentro do continente africano estão alguns dos países mais pobres do mundo. É um continente que parte dele é bastante seco. Eu gosto de dar uma aula de África específica, que vocês vão ter lá para o 8º ou 9º ano, que aí a gente ensina que a África não é só aquilo que a gente vê na TV, né? Porque a África ela é dividida em 2 pedaços. A gente olha e pensa na África e logo pensa na população negra, mas não é isso. A África ela é dividida em parte norte da África e parte sul da África enquanto continente. Continua sendo um continente só, mas os povos que habitam a parte norte são completamente diferentes ou bem diferentes dos povos que habitam a parte sul do continente. A gente tem na África a divisão pelo deserto do Saara. Então, a parte de baixo da África, que seria a parte sul da África, a gente considera a África negra. E a parte de cima da África, a gente considera uma África árabe, uma África islâmica. Em relação à condição econômica, que tem o Egito, que tem Marrocos, que tem Tunísia, Armênia, enfim, essa parte norte da África. E embaixo a gente tem Congo, Serra Leoa, Moçambique, África do Sul, né? Aí a gente vai ter uma série de outros países. E a África, ela é um país, que absurdo, gente, um continente muito diverso, que abriga diversas culturas, não é tudo igual, né? Lá a gente tem a exploração do diamante como uma das principais forças do mundo. A gente teve também a conquista da África, que pegaram os povos e dividiram em pedacinhos e falaram: vocês são meus, a gente vai escravizar vocês, e foram mandando os escravos ao redor do mundo para vários lugares, né? Porque houve uma divisão do continente africano, existe também coisa para outra aula. A gente vai ter florestas tropicais na vegetação, savanas, né? Na parte de baixo da África, na parte sul, a gente vai ter o lugar onde o pessoal faz aqueles safaris para conhecer os animais de perto, para passar em frente e tal, né? Tem uma industrialização, não é que não tenha, existe uma indústria dentro da África, mas ela é um pouco menor do que em vários lugares do mundo, é uma indústria pequena, que se restringe principalmente à África do Sul, lá embaixo, que é um país, entre aspas, mais desenvolvido economicamente da África, e ao Egito, que também é um país um pouco mais desenvolvido ali dentro do continente. Eu tô falando, não tô mostrando imagens para vocês, mas eu vou colocar todas as imagens na atividade, né? Nesse momento, eu acho que eu só vou falar sobre a África e América. Na próxima aula, a gente fala sobre Europa, Ásia, Oceania e Antártida, tá bom? Um beijinho e até mais.